E aí, abençoado, abençoada, que legal que tu tá aqui mais uma vez no canal. Deus te abençoe poderosamente. Acredito que se tu retornou aqui ao canal porque a palavra do Senhor está fazendo sentido para ti. E eu te convido a ficar à vontade e a comentar também, né? Se tu tem uma opinião diferente, enfim. Mas é bem-vindo, tá? Mesmo concordando ou discordando, que tu não deixe de comentar no canal aí, que afinal de contas a gente cresce através da palavra de Deus, né? Tudo que a palavra é o que tá, é como diz o canal aquele, né? Da Novo Tempo. Se tá escrito, é bom para nós, né? Então, vamos começar assim, ó. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Continua aí, se tu conhece, Deus seja louvado. Amém? Meus irmãos, é motivo de alegria, né? Poder dividir a palavra contigo. Se tu tem esse desejo, esse intuito de ouvir e aprender mais sobre a palavra de Deus, te inscreve no canal, fica à vontade, comenta, né? É importante o teu comentário. Como eu falei no começo lá, sendo discordando ou concordando com o que está sendo apresentado aqui, que Deus te abençoe e te ajude, né? Porque tudo que a gente diz, a gente precisa estar baseado e fundamentado na palavra, certo? Agora, o assunto que eu trago aqui é sobre dois irmãos. Dois irmãos no qual viviam com o mesmo pai. E um, tendo decidido ir embora, pediu a sua herança antecipada para o pai. O outro permaneceu na presença do pai. Este foi embora, levou tudo que ele achava que ele tinha direito e gastou, né? Diz a palavra que houve fome naquele país para onde ele foi e lá ele passou a ter necessidades. E tendo ele necessidades, ele passou a trabalhar com porcos. E ele decidia, né? A palavra diz que ele decidia, que ele desejava comer aquilo que era ofertado aos porcos, ou seja, a comida dos porcos, de tanta necessidade que ele havia passando, né? E ele decidiu voltar para a casa do pai porque ele pensando, né, que até os servos eram bem tratados na casa de seu pai. Ele desejava voltar mesmo que na posição de servo, né, para a casa de seu pai. E no contexto ali que a gente vê ele voltando, né, para casa, o pai o avista de longe e sai correndo, né, para lhe abraçar. E lhe oferece, eu imagino ele, tá, gente, bem mulambento, sabe, de lama, a Bíblia não dá relato sobre isso, mas eu imagino uma situação assim, sabe? E mesmo assim o pai sai correndo na sua direção, lhe dá um abraço, lhe dá um beijo no rosto, põe um anel no dedo, né? Manda cevar o cordeiro, aquela situação toda, e uma festa, né, que ele promoveu para receber esse filho. E o irmão que tinha permanecido em casa, esse irmão se sentiu enfurecido, né? Porque ele permaneceu o tempo todo ao lado do pai e nunca recebeu um cordeiro cevado para festejar com seus amigos. Agora, esse que gastou tudo, lá ele fala de prostituição, né? Gastou sua herança, seus bens com prostituição. E assim tu o recebe com festa e com cordeiro cevado. E aí o interessante disso tudo, gente, eu penso comigo assim, que Deus se esvaziou de si mesmo. Lembra da história de chegar todo mulambento, aquela situação toda? Assim a gente é visto com relação ao pecado. Todos aqueles que vivem em pecado estão mulambentos diante de Deus e necessitam da graça de Cristo, porque lembra das vestes novas, vestes puras, que Cristo fala em Apocalipse capítulo 3? Nós precisamos dessas vestes para permanecer na presença de Cristo. E aí, aquele homem sai correndo, lhe dá um abraço, um beijo. Eu vejo Deus fazendo isso quando cada um de nós se converte aos caminhos do Senhor e decide permanecer na presença do Pai. Ele nos dá um abraço. A Bíblia não diz que é festa no céu quando uma alma se converte aos caminhos do Senhor? Agora eu queria que tu olhasse aí
Quando o pai decide ajudar o filho a entender e a compreender isso, né? Que o filho estava revoltado, né? Como que pode acontecer uma coisa dessa? O cara voltar para casa e ser recebido dessa forma, com alegria, né? Olha só, Lucas capítulo 15, verso 31. É quando o pai está explicando essa situação para o filho, ó. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora eu pergunto para ti, quem são esses dois irmãos? Qual é a ilustração que a gente enxerga nesses dois irmãos? Tu lembra de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala do primeiro Adão e do segundo Adão? Eu estou falando de Adão e Jesus. Adão e Jesus. Então Jesus é um segundo Adão, porque Paulo está explicando para mim e para ti que o primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. Lembra que Jesus fala que o nascer de novo tem uma significação muito grande, porque eu sou lá de cima, vocês aqui de baixo. Lembra que ele fala? Os que nascem de novo, de acordo com Gálatas capítulo 4, os que nascem do monte são filhos de Sara. Os que não são do monte são filhos de Agar. Entendeu? Os que são aqui de baixo não nasceram de novo. Não aceitaram Cristo, não se batizaram. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Não é o que diz a palavra? Mas eu queria ir mais além, meus irmãos. Esse contexto empurra, ajuda a gente a entender que esses dois ilustram a situação, né, de Cristo e Adão. Adão em pecado, né, e Cristo sendo o segundo Adão sem pecado. Olha só o que diz João capítulo 16, verso 15. Diz bem assim: Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Lembra lá em Lucas quando a gente leu, quando o pai explicou para o filho, tudo o que tem é teu? Entendeu? Agora, Deus está prometendo para mim e para ti que se a gente voltar para casa, essa grande herança pertence a nós também. Entendeu? Nós, por viver em pecado, as pessoas que vivem em pecado são a imagem e semelhança de Adão. Mas Deus quer que eu e tu sejamos a imagem e semelhança de Cristo, para poder ser herdeiros assim como Cristo é. Então, Cristo é o primeiro irmão que entrou no céu, segundo a palavra, e ele se considera nosso irmão. Tem gente que ora agradecendo, né? Cristo, meu Pai. Cristo se considerou nosso irmão, certo? O Pai é o próprio Deus. Então, nós todos somos filhos por herança por causa de Cristo Jesus. Agora eu queria que tu analisasse uma situação aqui que, no meu ponto de vista, é um encontro entre os dois Adão. Está lá em Zacarias, capítulo 13, verso 6, que diz bem assim, ó: Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o negaram. E até na situação de cruz lá, né, o feriram. Como é que ele foi ferido? Nas suas mãos, né, foi ferido do lado. E a Bíblia diz, e aqui que a gente viu Zacarias fazendo uma ilustração assim do encontro de dois Adão, dá pra gente entender que Adão, naquele dia que todos nós seremos coroados depois, né, de ressurretos, e nesse encontro lá, nessa celebre festa que Deus promove, antes de sentarmos sobre a mesa lá, eu acredito que todo mundo vai ser coroado. A Bíblia fala isso, né? Daniel capítulo 12 lá, fala dessas estrelas que haverá na coroa de cada um, né? Adão olhando para Jesus, o encontro dos dois Adão, e Adão dizendo: que feridas são essas nas tuas mãos? E Jesus vai dizer para ele: são as feridas que os meus amigos me causaram. Ele disse que foi ferido na casa dos seus amigos, né? Quem são os seus amigos? E aí? O que tu achou desse assunto? Fique à vontade para comentar, para compartilhar, se é o teu desejo também. Mas se discorda também, fique à vontade para comentar. A palavra é isso, né? Um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai crescendo espiritualmente quando a gente expõe a nossa ideia,
desde que ela tenha base, né, e fundamento na palavra de Deus. E se ficou alguma coisa mal esclarecida aqui também, né, pode comentar aí, eu não entendi isso do trechinho. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe, uma feliz semana para vocês.